Olá a todos, bom dia, obrigada equipe pelo convite, estou muito contente. O nosso trabalho, né, é uma equipe na verdade, né, nessa equipe está o Dr. Eloy, doutora Maria Cristina Forte, Dr. Jean, e esse trabalho faz a aplicação do Luquimi no contexto da agricultura, da expansão e intensificação agrícola e também do ciclo do nitrogênio. Vou falar rapidamente o que nos motivou a fazer esse trabalho, a questão que nós queremos responder, e aí os métodos e resultados, né? Então, começo falando sobre a importância do nitrogênio para contextualizar todos, né? O nitrogênio ele é um dos elementos mais abundantes na Terra. Ele é essencial para a vida, né? Ele controla o funcionamento dos ecossistemas porque ele está presente em moléculas como DNA, RNA, proteínas, e ele é essencial para a produção primária, né? Então, para manter um ecossistema, ele é essencial. E para também produção agrícola, ele é um nutriente essencial. Então, aqui, de início, nós temos um ambiente natural, né? Eu trouxe para explicar para vocês o ciclo aqui do nitrogênio. Nós sabemos que a atmosfera consiste aproximadamente 80% de nitrogênio, né? E só que esse nitrogênio, nós chamamos de nitrogênio não reativo, ele está estável, né, nessa atmosfera, para que ele possa ser usado pelos sistemas, pelos ecossistemas, pelas paisagens manejadas, né, é necessário que ele saia dessa condição de não reativo na atmosfera e passe a ser reativo. Quem faz isso no ambiente natural? Existem dois meios. Um meio seria descargas elétricas, né? Eles conseguem quebrar o gás nitrogênio, a molécula de N2, através dessas descargas elétricas e disponibilizam o nitrogênio pela deposição atmosférica nos ambientes. E uma outra alternativa seria através de bactérias, alguns tipos de bactérias são os únicos organismos vivos capazes de retirar o nitrogênio da atmosfera e trazer esse nitrogênio em formas como amônia e etc. E essas bactérias, elas são de vida livre no solo ou elas estão em associações com alguns tipos de vegetação, que aqui são as leguminosas, no caso, como exemplo, que eu trouxe a família da Fabaceae. Só que assim, no ambiente natural, a quantidade de nitrogênio que entra pelos raios ou através dos organismos vivos por essas bactérias, eles são uma quantidade suficiente para manter um ecossistema natural, porque há poucas perdas de nitrogênio, né? Então há poucas emissões de nitrogênio natural do solo e há poucas perdas para os ecossistemas, para a água, né? Para a hidrosfera. No entanto, quando nós retiramos o ambiente natural e colocamos uma paisagem manejada, essa paisagem manejada não é autossuficiente em termos de nitrogênio, em termos de nutriente, como os ecossistemas naturais são. Então, para a produção de alimentos ou produção de biocombustíveis, é necessário uma adição de nitrogênio, de nutrientes, né? Então, também nessas paisagens manejadas, existem algumas culturas que, em associação simbióticas com essas bactérias, elas fixam o nitrogênio atmosférico. Por exemplo, a soja, ela possui nódulos nas raízes onde tem essas bactérias e essas conseguem fazer fixar o nitrogênio da atmosfera. Uma outra cultura é a cana, né? A cana-de-açúcar também faz isso. As demais culturas não fazem isso. Então, é necessário nós colocamos um nitrogênio industrial. Mas tanto na cultura de soja como cana-de-açúcar que fazem essa fixação, também é necessário colocar o nitrogênio industrializado, né? O fertilizante. E quais são as implicações, né? A industrialização do nitrogênio, que a gente chama de Revolução Verde, esse aumento, essa expansão dessa produção começou mais ou menos em 1950, né? E o que acontece? Atualmente, a gente pode ver aqui nessa figura
que em verde estão as setas relacionadas às entradas de nitrogênio nos ecossistemas naturais, né? Por descargas elétricas, as bactérias de vida livre ou em simbiose, como a leguminosa que eu mostrei, e também existem essas bactérias no ambiente aquático, né? Então, as setas em roxo ou em roxo, elas correspondem às entradas de nitrogênio antrópico. E grande parte desse nitrogênio que está entrando pela influência do homem, né, vem da agricultura, né? Esses dados são mundiais, né? Então, anualmente, cerca de 413 teragramas de nitrogênio antrópico, a fixação no mundo ocorre tanto antrópico como natural, e a fixação antrópica é 210, sendo que 180 vem somente da agricultura. E qual que é o problema disso? Então, aliás, o benefício e o problema. Então, o nitrogênio, ele é essencial para a produção, porém, em excesso ou em falta, existem possíveis degradações ambientais ou coloca em risco alguns ecossistemas, né? Então, o excesso de nitrogênio, o nitrogênio em excesso ele pode ser levado pela erosão, isso chegar nos recursos hídricos, o nitrogênio ele pode ser lixiviado pelo solo e atingir os aquíferos, quando em grande quantidade. Também há uma emissão de óxido nitroso quando a gente adiciona muito fertilizante, então há emissões de gases, né, que contribuem para o efeito estufa e para a poluição do ar. E também isso influencia na biodiversidade, né? Isso impacta o ambiente E a falta, falei do excesso, e a falta de nitrogênio pode causar a degradação do solo, né? Quando a gente tem pastagem manejada e aquela pastagem vai se produzindo e adiciona pouco nitrogênio, pouco nutriente, isso implica na sustentabilidade do solo ao longo do tempo e também pode diminuir a produção de alimentos ou de biocombustíveis. Então, temos um gráfico aqui que mostra essa expansão a partir de 1950, né, do nitrogênio, e aqui em cima é um gráfico que mostra a projeção da população, né? Então, espera-se que chegue até 9 bilhões de habitantes até 2050, para sustentar esse aumento de populacional, vai ser necessário, então, tem projeções também de aumento da produção desse nutriente, né, de nitrogênio. E as projeções apontam que para alimentar essa quantidade de população, né, o Brasil ele vai contribuir com 40%, né, dessa produção de alimento. E nós acreditamos que o Cerrado vai contribuir com grande parte disso, né, futuramente, porque o Brasil ele tem um grande potencial de terras disponíveis, aliás, agricultáveis, né, segundo estudos. Ele tem uma grande quantidade de terras agricultáveis e o Cerrado ele tem algumas características importantes, por exemplo, proximidade de centros urbanos, uma infraestrutura melhorada, condição mesmo de relevo, né? E outros fatores remotos como políticas de combate ao desmatamento na Amazônia, por exemplo, que são as mais rígidas do que no Cerrado. Então, a questão a ser respondida é como essa expansão e intensificação da agricultura vai impactar, ou melhor, estão impactando, né, o ciclo do nitrogênio. Então, a ideia foi fazer um diagnóstico, como está o Cerrado hoje em relação ao nitrogênio, como ele estará daqui a alguns anos através das trajetórias futuras, né? Então, rapidamente, esse balanço, ele é a soma das entradas de nitrogênio numa paisagem manejada, menos as saídas de nitrogênio. As entradas, então, incluem aí deposição atmosférica, né, inclui fertilizante, orgânico, né, nitrogênio que vem da matéria orgânica, fixação das bactérias, e o que sai, por exemplo, o que sai de grãos, o que é exportado em grãos e vai para outro lugar de nitrogênio,
o que sai, o que remove dessa paisagem manejada de resíduos, emissão, o que percorre, lixiviação, o que vai para o aquífero e erosão. Então, esses são fatores que essas entradas e saídas me dão um balanço. E nós fizemos isso para algumas paisagens aqui, que é pastagem, silvicultura, culturas anuais, que são os grãos, soja e milho, semiperenes, cana e perene, café e citros. A nossa análise foi 2000, 2010 e 2012, e nós montamos o banco de dados para... na verdade, a gente está construindo um modelo Luquimi cerrado no nitrogênio, nutrientes, né? E esse modelo foi construído nessas especificações de 5 por 5 quilômetros, com a data de período observado, então, 2000, 2010 e 2012, data de calibração e validação 2010 e 2012. Nós estamos agora trabalhando nas trajetórias futuras, que possivelmente também será de sustentabilidade e fragmentação. Então, nós estamos estudando o que nós iremos colocar nessas trajetórias futuras. Então, algumas variáveis que entraram no nosso modelo estão relacionadas à distância ambiental, variáveis ambientais de planejamento e zoneamento, né? Então, rodovias, ferrovias, declividade, precipitação, temperatura, terras indígenas, unidades de conservação, tudo isso entrou para a gente simular essas trajetórias futuras, construir um modelo que representa o nitrogênio e possamos trabalhar com essas trajetórias futuras. Então, aqui um primeiro resultado do nosso trabalho, que é o resultado de análise no ano 2000, 2010 e 2012. Aqui é o balanço de nitrogênio espacialmente explícito para o cerrado. Então, a ideia do balanço, realmente espacialmente explícita, é para a gente conseguir identificar regiões que possam estar vulneráveis, né, em relação ao nitrogênio, então que pode estar tendo alguma degradação ou emissão, ou regiões que precisam de atenção. Então, nós dividimos o cerrado em 3 regiões. Região 1A e região 1B é região de agricultura consolidada, onde a expansão das culturas semiperene e perene, eles estão ocupando áreas de pastagem. E aqui na região 2 é uma região de expansão, que é a região do Mato Piba, né? Nessa região está tendo muito desmatamento, avanço da pastagem, avanço de grãos. Então, para o cerrado todo, houve um balanço negativo de nitrogênio. Isso significa que a sustentabilidade do solo, aqui essa tabela mostra em valores, em teragramas de nitrogênio por ano, que a sustentabilidade do solo no cerrado está questionável em termos de nitrogênio, né? Então, retirando mais nitrogênio do solo está sendo exportado do que está sendo colocado, né? E apenas em verde significa falta de nitrogênio, e em amarelo, vermelho significa que tem aí quantidade, excesso de nitrogênio. Eu queria apontar aqui para a região A, que é a região de agricultura consolidada, ela é a região que mais tem excesso de nitrogênio, principalmente devido às culturas perenes e semiperenes. Então, essa região tem uma maior quantidade de emissão de nitrogênio em relação às áreas agrícolas e também de lixiviação, pode chegar no aquífero. Então, essa região é uma região que merece atenção, nosso trabalho aponta isso. As outras regiões aqui, essa região mais vermelha é pastagem, a pastagem é a fixação biológica de nitrogênio pelas gramíneas. Então, assim, fica no sistema ali, solo, planta, nitrogênio. Porém, quando a gente usa fertilizante, que usa muito nessas culturas perene e semiperene, tem que chamar atenção para uma região importante. O nosso modelo, então, na verdade, nós estamos nessa fase de calibração e validação. Então, os dados aqui foram o que a gente conseguiu, né, observado em 2010 e aqui o simulado, né. Nós fizemos isso para vegetação, pastagem perene, semiperene, silvicultura e grãos. Então, o modelo está respondendo bem a algumas variáveis, drivers que estão determinando, por exemplo, o desmatamento, né, que a gente está vendo no cerrado.
por exemplo, a presença de mineração, distância rodovias, a declividade também favorece a expansão e o desmatamento de algumas áreas, também aqui a silvicultura, né? Alguns pontos importantes, como proximidade à indústria de celulose, também tem favorecido o aumento da silvicultura em algumas regiões, proximidade a ferrovias, né, que facilita o transporte dos produtos florestais. Também aqui o nosso modelo está respondendo bem para pastagem e para culturas anuais, né? E também esses drivers, né, por exemplo, pastagem em distância frigoríficos é um ponto importante, distância rodovias, declividade, e assim vai. Para os outros fatores, está respondendo muito bem. Também a gente fez para semi-perene e para perene, né? Na semi-perene a gente vê que também a distância, as usinas, um fator interessante, ferrovias, portos, né? E também aqui a perene, essa questão da pivô de irrigação e declividade também. Então, agora nós estamos evoluindo para a questão nós já temos então um modelo que simula bem, né, validado e calibrado até 2012, então nós vamos criar os cenários de sustentabilidade e fragmentação, né, até 2050 e associar esses cenários à questão do nitrogênio e ver como que isso, o que temos, né, aí nessas trajetórias futuras, né. E isso, o meu trabalho, esse trabalho se encaixa bem no Centro de Ciência do Sistema Terrestre, porque é interdisciplinar, então envolve algumas questões como segurança alimentar, transição do uso da terra, né? Serviços ecossistêmicos, ciclos biogeoquímicos, e esse modelo que a gente está desenvolvendo para nitrogênio, ele é facilmente aplicado para fósforo e potássio também, então uma utilidade, e o que a gente construiu dá para fazer identificação dessas áreas, então, que estão mais vulneráveis em termos de nitrogênio. Aqui eu tenho contatos, se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a equipe. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a CAPES, o CNI, NNET e NMS também, porque o meu projeto se insere dentro de projetos maiores. Obrigada.